que se assenta no trono, ao que é digno. Aleluia, esse é o nosso desejo, amém? Meus irmãos, vamos ouvir uma palavra da parte do Senhor Jesus, pela nossa irmã Maria Vitória. Ela vai nos trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus, nesta noite, amém? Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Há uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, muito conhecida inclusive, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Aos que puderem, por gentileza, abram vossas Bíblias. É uma história muito conhecida, é a história de José, e eu irei explanar de uma forma bem rápida para vocês. Louvado seja Deus. A palavra se encontra no capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Louvado seja Deus. Antes de explanar a palavra de uma forma bem rápida, eu quero que você repita para você mesmo: eu não sou qualquer um, eu sou um escolhido. Louvado seja Deus. Eu vou repetir para que você entenda: eu não sou qualquer um, você não é qualquer um, é um escolhido do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia vai narrar a história de um jovem de 17 anos, jovem esse que se chama José, filho da velhice de seu pai, Jacó. E esse jovem, ele tinha 11 irmãos. Louvado seja Deus. E eu não sei se vocês têm irmãos, eu tenho. E normalmente, sempre tem um no meio que sai levando tudo aquilo que o irmão faz para os pais. Olha, pai, fulano estava ali fazendo tal coisa. Olha, pai, fulano estava na escola aprontando desse jeito. José não era diferente. Tudo que os irmãos faziam, ele levava para o pai. E assim os irmãos foram se aborrecendo. Misericórdia. Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar que em um certo dia os irmãos estavam apacentando perto de Siquém. E o pai falou a José: olha, vai lá à procura de teus irmãos. E antes que José se aproximasse dos irmãos, eles começam a cogitar contra ele. Porém, um deles, Rúben, fala para eles: mas por que vamos derramar sangue? Vamos não, é nosso sangue, é nosso irmão, lancemos dentro dessa cova. Rúben falava isso com a intenção de levar José de volta a seu pai. Louvado seja Deus. E aí quando José se aproxima, os irmãos pegam ele e lançam-o dentro da cova. Irmãos, pasmem, eu não me espanto pelo fato dos irmãos terem feito isso com José. Sabe por quê? Porque não se tratava de qualquer um, e sim de um escolhido. Louvado seja Deus. Eu vou repetir mais uma vez: não se tratava de qualquer um. José não era qualquer um, era um escolhido do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando José é lançado dentro da cova, os irmãos, eles avistam os ismaelitas e aí vendem José por 20 moedas de prata. Apenas 20 moedas venderam a José. E pasmem novamente, irmãos, quando se trata de um escolhido, vai vir ataque de qualquer lado. Vai vir ataque da escola, da faculdade, do trabalho, de casa e até mesmo da igreja. Por quê? Porque não se trata de qualquer um, e sim de um escolhido do Senhor. Aí a Bíblia continua narrando no capítulo 39 que quando José chega ao Egito, louvado seja Deus, ele é comprado por um homem chamado, louvado seja Deus, Potifar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí José, ele é levado à casa de Potifar e a Bíblia diz que a tudo quanto Potifar tinha, ele coloca nas mãos de José. Aí o Senhor vai dizer de uma forma bem linda no versículo 2, e eu vou ler para vocês, capítulo 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio.
A Bíblia fala no versículo 3 adiante que a tudo quanto Potifar tinha, ele coloca nas mãos de José. E a tudo quanto Potifar tinha, já que estava nas mãos de José, o Senhor começa a fazer com que aquele homem fique mais próspero ainda. A tudo quanto ele tinha, as coisas começam a sair bem. Por quê? Porque estava na mão de um escolhido. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer mais na frente que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, ela começa a querer algo a mais com José. Louvado seja Deus. Já não bastava o menino ter sido vendido pelos próprios irmãos. Aí quando ele acha que está indo bem, vem uma enviada do capeta para tentar contra a vida do irmãos. Louvado seja Deus. Aí eu digo mais uma vez, José era qualquer um? Não. Era um escolhido. José sabia que não iria valer a pena ele gastar tudo aquilo que o Senhor havia colocado em suas mãos. Toda a intimidade, toda a comunhão, toda a confiança de Potifar. José sabia que nada daquilo valeria a pena por apenas um momento. Aí o que é que José faz? Foge, recua, recusa o pedido da mulher. Louvado seja Deus. Aí eu já abro um parêntese para que você entenda algo aqui. Rejeita as bandejas de Satanás. Por mais bonita que seja, por mais elegante que esteja, recuse. E eu não só falo de casais, eu não só falo de pessoa com pessoa, não. Qualquer proposta que vier para te tirar do foco, qualquer proposta que vier para tirar a tua comunhão, qualquer proposta que vier para te tirar do alvo, recusa. Recusa. Louvado seja Deus. José, ele tinha ciência que ele era escolhido e que nada valeria a pena. Ele já tinha comunhão, ele já tinha a presença, ele já tinha tudo que valeria para ele. Porque ele iria gastar tudo aquilo por apenas um momento. Peraí, escuta. José sabia que o que os céus tinham preparado para ele era maior do que qualquer coisa. José sabia que o que os céus tinham preparado iria além do que ele imaginava. José sabia que o que os céus tinham preparado iria além do que ele sonhava, iria além do que os olhos dele poderiam ver, além daquilo que ele enxergava. O que os céus tinham preparado para a vida de José era maior. O que os céus têm preparado para ti nesta noite é maior do que a bandeja de Satanás. O que os céus têm preparado para ti nesta noite vai além do que tu vê, do que tu pensa, do que tu imagina. O que os céus têm preparado para a tua vida vai além, olho nenhum viu. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém pode contemplar, somente ti. Louvado seja Deus. Ah, mas está demorando. Está demorando tanto, acho que eu vou ceder. Cede não, irmão. Olha, José foi vendido, foi lançado dentro de uma cova, depois foi parar no Egito. Aí querem acusar José de algo que ele não fez, vai parar na prisão. E só anos depois, tudo aquilo que os céus haviam preparado para a vida dele se cumpre. E tu acha mesmo que está demorando? Vai ceder agora? Por apenas um momento? Tu não é qualquer um não, é uma escolhida, é uma escolhida do Senhor. Passaram-se anos, passaram-se. José sofreu. Mas quando a bênção veio de uma maneira. Aleluia. De uma maneira que ninguém poderia imaginar, nem mesmo José. Quem sabe José não pensou assim, mas meu Deus, o Senhor não está me vendo não, é uma conjectura. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O que foi que eu fiz para estar aqui? O Senhor dizendo, calma José, que a tua hora vai chegar. Calma José, a tua hora vai chegar. Calma José, eu estou te vendo. Eu estou contemplando a dor, o sofrimento, as renúncias. Eu vejo quando tu nega os pratos. Eu vejo que tu tem rejeitado esses momentos indecentes. Aleluia. A hora vai chegar. E quando vier, vai ser maior do que tu imaginou. Maior do que teus olhos acham que já viu. Vai ser sobrenatural. Louvado seja Deus. E eu encerro dizendo mais uma vez. Lembre-se. Você não é qualquer um. Você é um José. E é um escolhido do Senhor.
Rejeite tudo que for preciso. Recuse ou fuja. Mas não caia nas ciladas de Satanás. E não deixe que o enviado do capeta venha te tirar do foco. Você é escolhido. Deus abençoe. Que Jesus está voltando, aleluia, Ele está voltando. Vamos ouvir Rafael louvar o Senhor, amém? Todos com a paz do Senhor, amém? Irmão, Jesus está falando nesse lugar. Você crê? Jesus está voltando, igreja. Nesses últimos dias, o inimigo, para te tirar da igreja é lucro. Mas ele quer te fazer achar que está tudo bem do jeito que você está, meu irmão, dentro da igreja. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que não se cale, não se conforme na sua situação. Você sabe que do jeito que você está, meu irmão, se o Senhor voltar, você não vai passar a eternidade com Ele. E eu quero cantar nessa noite que o Senhor esconda-te, te esconde e me esconde debaixo das asas do amor dEle. Pois o nome dEle não mudou, Ele não mudou, Ele ainda cura, Ele liberta, Ele salva. Ele te abraça nessa noite com sua presença. Obrigado, Jesus, por falar comigo novamente, Deus, nessa noite. Aleluia. Esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti. Cante. Faça essa oração, meu irmão, nessa noite. Como eu amo, como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, Jesus. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti,
Glória a Jesus. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de sequer olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus povos de toda tribo, homens de toda língua e nação. E com grande voz dizia: digno é Cordeiro que foi morto, e é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e
cavaleiro. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu, que só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu, e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo,
Bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos, vão ficar de pé. O trabalho está com o presbítero Célio, ele vai ler a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Amém? Queridos, a paz do Senhor. Amém. Com a permissão do nosso coordenador, iremos estar lendo a palavra do Senhor e eu convido toda a juventude para que a gente possa fazer uma leitura junto. No livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 18 até o versículo de número 22. Eu queria que toda a juventude pudesse ler comigo, porque eu vou estar lendo um versículo e você vai respondendo com outro versículo, amém? Então vou esperar um pouquinho para você encontrar. Apocalipse 3, a partir do versículo de número 18. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Versículo de número 18. Diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Versículo de número 19. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Versículo de número 22, todo mundo, vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Vamos estar orando, e nessa oração, irmão, eu peço que inclua o nosso coordenador, o presbítero Fernando, e toda a coordenação, irmão, do Conjoado, e todo mundo do Conjoado, e a juventude do Conjoado. E eu queria fazer nessa noite um clamor com você. Estamos vivendo os últimos momentos. É o último momento. Guarde isso que eu estou lhe dizendo. É o último momento. A trombeta vai tocar. Guarde isso em seu coração. É o último momento e a trombeta vai tocar. Vamos orar? Vamos? Pai, uma vez mais eu te louvo, te agradeço por tua bondade e tua misericórdia. Eu estou reunido aqui com essa juventude em tua presença, sabendo que tu estás no nosso meio. Estamos vivendo os últimos momentos da tua igreja aqui na terra. Eu sei que é um bombardeio, ó Pai, espiritual, para arrancar essa juventude das tuas mãos. O diabo tem trabalhado de todas as formas, muitas das vezes infiltrando dentro da igreja, Pai, para tentar arrancar os teus filhos, essa juventude de tua presença, para tirar a essência, Pai, tua da vida deles. Mas nessa noite eu uno, ó Pai, com essa juventude em um clamor, em uma oração aos céus, e pedindo a Ti, ó Senhor, que fortaleça cada juventude, cada jovem, Pai, seja ele menina, seja ele menino. Eu te peço que nessa noite o Teu Espírito renove a aliança, Pai, que Tu fizeste com cada um destes. Não deixa que eles venham se embaraçar com as coisas deste mundo, mas que toda maldição, ó Pai, todo pensamento mundano, todo pensamento ao contrário, ele saia do coração, da mente, ele saia da sua vida.
ele não tenha mais lugar nos seus corações, mas que tua palavra, ó Pai, seja todo dia alimento constante para essa juventude. Ó Senhor, o diabo não vai arrancar, porque tu compraste com teu sangue, e aquilo que tu compraste, ó Pai, tu não deixa que ninguém leve, porque te pertence. E nesse momento, ó Pai, eu peço a ti, não permita que o diabo queira colocar no meio da tua igreja, ó Pai, outro evangelho que não seja esse que tu estás voltando. A trombeta vai tocar e a gente vai para o céu. Segura forte, juventude, porque a gente vai voltar para o nosso lugar, a gente vai voltar para a nossa casa, e ninguém vai impedir a gente de subir. E eu louvo a Deus, ó Pai, pela vida do nosso coordenador, presbítero Fernando, que o Senhor abençoe a sua vida e toda a sua família, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem sentar, a irmã Jéssica vai estar louvando ao Senhor com um hino em adoração ao nome do Senhor. E também iremos louvar ao Senhor, irmão, com as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos aqui estão felizes por estarem na casa do Senhor? Glória a Deus. Vocês estão na casa do Pai de vocês. Então aqui é lugar para dar glória a Deus, para dar aleluia, para se alegrar em Deus. Glória a Jesus. Eu estava meditando hoje em casa num salmo muito conhecido, e que por ser tão conhecido, às vezes a gente não dá tanta importância, mas que traz uma mensagem tão forte para a nossa vida. O Salmo 23, ele fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E eu peguei essa certeza para a minha vida hoje. Eu não sei a forma com que vocês chegaram aqui hoje, mas eu já entrei aqui com o meu coração grato, porque eu sei que tem um bom pastor que me ama, e por me amar eu sei que nada vai me faltar. E essa é uma verdade. A nossa vida a gente tem muita incerteza, mas essa verdade ninguém pode nos tirar. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus fervoroso para o Senhor, porque Ele é o seu pastor? Meu irmão, abra a sua boca em nome de Jesus e adora o Senhor. E se você souber essa canção, louve ao Senhor Jesus comigo. Ele me ajuda quando falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem para mentir, e não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem para mentir, e não se arrepende, me entende além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Você pode cantar? Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. O seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Aleluia! É o amor dele que nos trouxe aqui nessa noite. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar.
Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende pois não é filho do homem. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminho. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, movendo pela fé. O seu amor me leva pastos verdes onde eu posso descansar. Eu posso descansar. Repita comigo essa noite. Ele é o meu pastor e nada faltará. Diga. Ele é o meu pastor e nada faltará. Mais forte para o Senhor. Ele é o meu pastor e nada faltará. Cante essa verdade. Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 Somos sua herança, ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai. A redenção, sua graça é um oceano. Estamos afogando. O céu se une à terra com beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Obrigado por esse amor que nos alcança. Nós não merecemos, mas Ele, com toda a sua graça, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia, Ele nos tem feito chegar até aqui. Porque Ele me ama, Ele te ama. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, bem rapidinho, na proporção que eu for falando aqui,
Eu queria que ficasse de pé os jovens das congregações que irei estar citando aqui, amém? Fica de pé os jovens do tabuleiro aqui, tabuleiro, louvado seja o Senhor. Podeis sentar. Os jovens do tabuleiro 2, tabuleiro 2, amém. Medeiros Neto, jovem do Medeiros Neto, tem jovem do Medeiros. Nascença 1, jovens da Nascença 1, amém, louvado seja o Senhor. Nascença 2, Osman Loureiro, eu vi que o Osman chegou. Osman Loureiro, amém. Podem sentar. Clima Bom F, os jovens do Clima Bom F, um remanescente, meu irmão. Clima Bom G, os jovens do Clima Bom G, amém. Clima Bom A, os jovens do Clima Bom A, podem sentar, menina. Clima Bom E, os jovens do Clima Bom E, Clima Bom H, os jovens do Clima Bom H. Clima Bom C, os jovens do Clima Bom C. Amém. Primitiva 1, jovens da Primitiva 1. Primitiva 2, uma representante. Rosane Colo, os jovens do Rosane Colo. Morada dos Eucalipto, amém. Clima Bom D, os jovens do Clima Bom D. Agora o Clima Bom D, eu falei D, pareceu B, mas o jovem do Clima Bom D agora D de dado, do D. E a gente encerra, amém? Com a permissão do nosso coordenador, presbítero Fernando, eu peço para que toda a juventude e a igreja se coloque de pé, para que a gente agora possa estar ouvindo, irmãos, a mensagem do Senhor. O diácono Dino já pode se aproximar e nesse momento vai estar ministrando a palavra do Senhor. E eu peço aos jovens, não saiam, não passeiem, não converse, e leve a porção que Deus tem para cada um nessa noite, amém? Para essa noite, Deus preparou a porção, e a porção é individual, ela não é coletiva, ela é individual. Então eu levo para casa a minha porção, e você vai levar a sua porção, amém? Diácono Dino, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aproveitando que estamos de pé. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo de número 5. Segunda Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 4. Somente um texto para a nossa meditação nesta noite. Todos acharam? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou.
Repetindo, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou Davi. Sente, adorando e bendizendo ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Eu vim pregar aqui nesta noite para os escolhidos. Cadê a irmã Vitória? Levanta a mão para eu ver a irmã Vitória que veio dar uma palavra. Amém. Eu vou, a partir deste texto, transmitir aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração, na mesma linha. Eu quero pregar aqui nesta noite para aqueles que entendem o seu chamado. Eu quero pregar nesta noite para aqueles que são escolhidos. E quem entende que é escolhido, entendo eu que ele é diferente. Ele se comporta diferente. Ele se expressa diferente. Onde ele está, todo mundo percebe que ele é escolhido. Porque ele se movimenta diferente. Ele se expressa diferente. Aonde ele está, principalmente em reuniões espirituais como essa, ele não consegue ficar com sua boca calada. Em todo momento é aleluia, é louvado seja o nome de Jesus, é adorado seja o nome do Senhor. É até como diz aquele jovem: aqueles que está vivo tem que fazer alguma coisa, tem que adorar e bendizer ao nome daquele que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Aleluia. Estamos diante de um texto em que a Bíblia ela destaca com quantos anos Davi ele começou a reinar em Israel. Estamos vivendo dias, estamos vivendo momentos que parece que o povo, parece que a sociedade, parece que muitas vezes até em nosso meio, quando se trata de um chamado, quando se trata de uma escolha de Deus específica para a vida de alguém, é de maneira muito rápida, é de maneira meio que imediata. Nós vemos até muitos jovens, fico eu feliz, como também os obreiros, de verem jovens se destacando na presença do Senhor, na palavra, se destacando no louvor. Mas muitas vezes estamos vivendo dias, estamos vivendo momentos que parece que estamos vivendo aquele período de, eu já ouvi até um termo que foi usado até por um pregador aqui nesta tribuna, que Deus ele está escolhendo e colocando alguns, ou por que não dizer, há muitos dentro de um micro-ondas, que ele entra agora, daqui a 5 minutos, ele já está pronto, ele já se considera alguém pronto, ele já se denomina pronto com aquele que foi escolhido, com um chamado específico por Deus. Nós vemos até nas redes sociais muitas vezes, alguns se denominando até conferencistas de Deus nesses últimos dias. E quando você vai olhar, quantos anos ele tem de crente? Quantos anos tem que ele serve ao Senhor? Você vai ver que muitas vezes é 2, 3, 8, 10 anos. Eu vou melhorar para você entender. Com isso eu não quero dizer que Deus não pode usar no momento que alguém se converte ou aceita Jesus. Sim, Ele pode.
Mas, quando me foi concedida esta oportunidade, o Senhor me trouxe ao coração este texto, que há algum tempo o Senhor já tinha me concedido. É que quando lemos o versículo de número 4, da idade de 30 anos, começou Davi a reinar. Parece que foi como estralar de dedos. Parece que foi do dia para a noite que isso aconteceu. Diante disso, Deus, Ele colocou algo em meu coração. E eu quero que você repita comigo. Não precisa você balançar o teu irmão. Não precisa você mandar alguém falar. Não, repita comigo, porque isso é bíblico. Para que você memorize aquilo que o texto ele tem para trazer para o teu coração. Diga comigo assim, porque essa é uma verdade bíblica. Aleluia. Há processos. Repita comigo. Há processos. Na visão de um chamado. Repita novamente. Há processos na visão de um chamado. Para que você compreenda isso, nós precisamos voltar alguns anos na história. Não é possível nós tratarmos de maneira esmiuçadamente este texto ou esta história acerca daquilo que nós queremos falar por causa do tempo. Mas eu vou resumir para que você entenda onde tudo começou. Tudo iniciou-se no período conhecido pela Bíblia, ou por todos aqueles que estudam e ensinam, o período dos juízes. E este período dos juízes, ele é conhecido na história da Bíblia como a era do caos espiritual. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que nesses dias existia um lema que se dizia entre eles. E que lema é esse? Que lema é esse? Você pode me perguntar, Diácono Dino. Era um lema que dizia assim, o texto ele relata isso: cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Foi nesse período dos juízes que os irmãos sabem muito bem que Deus levantou pelo menos 13 homens e também mulheres dentre eles para trazer livramento de Deus para o povo de Israel. Porque a Bíblia vai nos narrar num período de mais ou menos 250 anos na história que o povo se voltava para Deus, mas novamente passava a observar aquilo que não agradava a Deus, e Deus permitia com que ele invadisse a terra de Israel, oprimisse o seu povo, e aí Deus levantava novamente alguém. E acontece que a Bíblia vai nos narrar que o povo de Israel se cansou deste período. O povo começou a contemplar as outras nações, e eles observaram que as outras nações existiam reis, e eles, sem se preocuparem com a vontade de Deus para aquele momento, porque o povo estava diante de uma teocracia. E você sabe muito bem que a teocracia é quando Deus é aquele que está no governo, é aquele que está no controle. Mas o povo não queria mais saber, porque o povo olhava para o lado direito, olhava para o lado esquerdo e via que existia um rei no comando do povo. E o povo chegaram para Samuel, que era o sacerdote, que era o juiz naquela época, e disse: nós queremos um rei como as outras e demais nações. Deus, vocês sabem muito bem que por causa do povo, que não era o momento certo, era bíblico, existia uma profecia que Deus levantaria reis no meio do seu povo, mas não para aquele momento. Mas como o povo se decidiu por si próprio antecipar a vontade de Deus, porque o homem é assim, a sociedade que nós vivemos é assim. Nós queremos muitas vezes antecipar aquilo que Deus tem para o futuro. Aleluia. Aí Samuel chega diante de Deus, triste, angustiado, porque pensou que estava sendo rejeitado. E Deus disse: não, Samuel, não te preocupas, eu vou dar um rei para eles. E a Bíblia vai dizer que Deus escolhe um rei. Foi Deus que escolheu o rei Saul.
E a Bíblia vai nos narrar que Saul, ele foi escolhido por Deus e tinha tudo para dar certo. Começou direitinho, começou humilde, obedecendo a voz de Deus, profetizando no arraial do Senhor, porque ele estava na posição. Mas a Bíblia vai nos contar que de repente Saul começou a trilhar por seus caminhos, começou a tomar decisões próprias, começou até a oferecer sacrifício onde era o sacerdote para oferecer. Aleluia. Você vai começar a entender no decorrer da história. Você vai começar a entender aquilo que Deus tem para você nesta noite, através desta mensagem. Deus rejeita Saul. Capítulo de número 16 de 1 Samuel. Deus chega para Samuel e diz: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Eu tenho rejeitado. E eis porque há muitos erros nos nossos dias atuais. Há tantos escândalos que têm acontecido no nosso meio. Deus não me trouxe aqui para brincar de pregar. Aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite eu vou falar, porque Deus tem uma geração escolhida nesses últimos dias que precisa ouvir essas verdades e despertar, porque é a última hora. Vai à casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me provido de um rei. Aleluia. E aqui eu acho lindo e interessante, porque quando nós vamos para a etimologia do nome de Saul, Saul significa aquele que foi aclamado ou foi escolhido por outro na sua terminologia. Mas Deus tinha provido de um homem, de um rei que seria um homem segundo o seu coração. Mas quem seria esse rei? Quem substituiria aquele que a Bíblia vai dizer que sobressaía do ombro para cima em todo Israel? Aleluia. Há um processo na visão de um chamado. Deus já tinha alguém que ninguém conhecia. E aqui eu começo a pregar. Porque a primeira coisa que existe em um processo na visão de um chamado se chama tempo de anonimato. Aleluia. Sabe o que é tempo de anonimato? Ninguém vê, ninguém conhece, ninguém acredita no teu chamado. Mas o Deus que escolheu, o Deus que te chamou, Ele conhece a tua história. Chama os filhos, apresentam-se diante de Samuel, e Samuel começa a chamar, cada um mais bonito, mais aparente do que o outro, e mais preparado do que o outro. Apresentam-se, e quando Samuel vê, Samuel disse: não, certamente são esses. Eu conjecturo de maneira para que você possa entender, são esses que Deus tem escolhido. Aí Deus chega para Samuel e diz: ei, o homem atenta para o exterior, eu atento para o altivez do coração do homem. E aqui, aquilo que está falando do exterior não é aparência, porque a aparência diante de Deus se importa sim. Jovem que é jovem de Deus precisa fazer diferença nessa geração pecaminosa e corrompida. Aqui fala que Deus olhou para o coração daqueles que estavam presentes e só via altivez,
só via orgulho, só via malignidade, pecaminosidade, só via obscuridade espiritual. E Deus disse: Samuel, eu tenho rejeitado. Aí Samuel se inquieta, disse: eu não estou entendendo, Senhor. Como assim estão presentes todos que são filhos de Jessé? É aí onde surge uma interrogação. Aí ele chega para Jessé e diz: me explica essas coisas. Eu não estou entendendo. E quem sabe Jessé disse: o que é, Samuel? É que Deus bradou aqui e disse que ele não tem escolhido nenhum destes que estão presentes. Porventura acabaram-se os jovens. E essa interrogação, nesses últimos dias, parece que ainda paira em nossos meios. Parece que ainda paira entre nós. Nós começamos a procurar jovens que são diferentes dessa sociedade corrompida. E parece que essa interrogação ainda continua. Acabaram-se os jovens. Aleluia. Porque chegar aqui e parecer certinho, bonitinho, é muito fácil. Eu quero ver é lá no oculto, é no escondido. Porque Deus, Ele nos conhece. Davi, alguns anos atrás, eu olho para trás da minha juventude. Agora eu não posso mais dizer sou jovem. Fiz 40 anos esse ano. Aí o meu pastor disse que a partir de 40 anos já é coroa. Passou. Mas eu lembro alguns anos atrás. Está aqui presbítero Célio. Sabe qual era a perca de tempo na minha época dos jovens que se destacaram na minha congregação e aqueles que eu conheço que Deus tem levantado nesses dias? Sabe como era que nós perdíamos os nossos tempos? Meditando na palavra do Senhor. Está aqui presbítero Célio. Fazíamos uma escala mensal de nós rodarmos a redondeza dos ciclos de oração para cada um se preparar para levar a palavra. Aleluia. Quem via estes jovens que ninguém conhecia, ninguém dava nada, estava orando nos ciclos de oração. Estávamos nos montes que existiam naquela época, onde ninguém nos sabia, mas se reuniam alguns, estavam lá clamando a Deus em oração. Porque entendíamos isso, que o tempo ele é assim, ele passa rápido demais. Eu louvo a Deus. Está aqui o meu filho, irmão Israel, com 16 anos, na idade que eu aceitei a Jesus, tendo o maior privilégio que eu não tive naquela época, de estar no meio dessa mocidade bonita, em um conjoade para adorar a Deus. A minha esposa gostaria de estar aqui, mas está enferma em casa, orando, intercedendo pela minha vida. Mas essa interrogação, ela foi respondida quando Jessé teve que declarar e dizer: não acabou os jovens, ainda tem um. Se você entendesse isso aqui, você já tinha levantado a tua mão para adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu vou repetir e vou melhorar para você entender e declarar que Ele ainda é aquele que escolhe quem não é visto por ninguém.
Ainda tem algum jovem? Ele só tem um, mas não está aqui. Onde ele está? Está trabalhando, está cuidando das ovelhas, está no pasto, está labutando. Ninguém vê, mas ele está lá. Samuel diz: chama depressa, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chega. Apresenta-se Davi. E quando Davi adentra a sala, aqui inicia-se o segundo processo da visão de um chamado. Qual é, diácono Dino? O segundo processo é a evidência do chamado. A primeira é o anonimato. Ninguém conhece, ninguém vê, ninguém acredita no chamado, mas Deus, Ele evidencia. Deus, Ele traz para o segundo momento deste processo, que é tornar evidência, tornar público que Ele tem um chamado na vida de alguém. Quando Samuel ver Davi entrando naquela sala, o Senhor disse: levanta-te, este é o meu ungido, aquele que eu tenho escolhido para dar continuidade ao reinado no meio de Israel. Evidência. Aleluia. É Deus que torna evidente. É Deus que faz conhecido. É Deus que destaca alguém. É Deus que denomina. É Deus que faz aparecer. Não somos nós. Mas Deus faz evidente. E o que eu acho lindo é que a Bíblia vai dizer que naquele momento Samuel, ele levanta-se. Todos estão presentes observando. E Deus diz: vai, unge o menino, porque ele não é outro, é este aí que eu tenho escolhido. Enche ele. Aí a Bíblia vai dizer, Davi, que daquele dia em diante o menino foi tomado e passou a ser totalmente cheio do Espírito de Deus, diferente. E aqueles que estavam presentes se fizeram conhecidos que Deus era na vida de Davi. Que Deus era na vida de Davi. Aleluia. Os irmãos sabem muito bem que logo após levanta-se, aleluia, uma batalha no meio do arraial de Israel. Os filisteus, eles passam para o combate, para guerrear contra o povo de Deus. E aí, todos aqueles que se achavam que eram preparados, que estavam prontos, quando viram um homem que era muito alto, chamado Golias, se apresentar no meio da arraial para desafiar ao povo de Deus, eles ficaram calados. Eles não se prontificaram. Eles temeram ir ao encontro daquele homem, porque não tinham condição alguma da parte de Deus. Aí Davi, que mesmo sendo evidenciado pelo chamado por Deus, mas continuou obedecendo o seu pai. Davi, vai lá, leva a comida para o menino. E quando Davi chega lá, é justamente no momento que Golias se apresenta para desafiar ao povo de Deus. Ei, é Deus quem evidencia. Eu vou repetir: é Deus quem faz o meu e o seu chamado notório. É Deus quem faz a minha e a tua vida aparecer para a glória dele, não nós mesmos. Ele disse: eu vou lá,
eu não aguento isso. Se apresenta e diz: eu tenho condição, eu vou. Saul olha para o menino e diz: não tem como. Ei, ele desde pequeno é guerreiro, matou muita gente. E como é que tu, desse tamanho, franzino, vai contra este guerreiro? Ele disse: tu não conheces. Verdadeiramente, você ainda não me conhece. Eu estava lá, cuidando das ovelhas do meu pai, quando de repente vinha um urso, vinha um leão, e eu sentia, eu conjecturo, uma graça diferente, e eu dizia: não, aqui tem dono, e eu vou lá em nome do Senhor. E ele matava o urso, matava o leão, e assim eu vou contra esse incircunciso, para que ele saiba que ainda Deus em Israel. Para adiantar, vocês sabem muito bem que ele vai à batalha. Davi até foi convocado por Saul, porque a guerra seria tremenda, a guerra seria reída. E ele disse: olha, assim não, meu querido, tu vai pegar as minhas armaduras, tu vai pegar as minhas vestimentas para poder ir para a guerra. E ele até tenta, ele até veste, mas ele vê que não, aquele negócio não ia dar certo. Porque quando Deus chama, Deus, ele não depende, aleluia, de cacueto de ninguém. Deus, ele quando te chamou, ele te ungiu, ele te capacitou do jeitinho que você é. Não te preocupas com o jeito que Deus usa, com que Deus usa pé, não. Deus te escolheu, foi do seu jeito. É com a armadura que Deus te deu que Ele vai te usar. E Ele vai lá com uma simples funda e mata aquele grande guerreiro. O nome do Senhor é glorificado. O povo passa a entender que Deus era na vida do menino Davi. Oh, coisa boa! É bom demais quando Deus se revela que é na nossa vida. É bom demais quando os outros passam a conhecer que Deus é na nossa vida. É sim, é louvável. Ei, mas não para por aí o processo. Deus permite com que Saul, que estava desviadinho da silva, passe a ser perturbado, aleluia, por um espírito mau. E Deus continua evidenciando Davi. Deus continua evidenciando a Davi, aleluia. E de repente eles procuraram um jovem, alguém que pudesse fazer alguma coisa por Saul. E eles disseram: não, olha, tem um jovem, esse aí é diferente, esse aí é cheio, esse aí tem poder de Deus na vida. Chama ele, porque ele vai fazer um negócio aqui diferente, e tu vai ficar bem, tu vai ficar calmo. E eles chamam Davi. E chegando lá, Davi, de maneira simples, a irmã Jéssica cantando aqui me fez lembrar. Quem sabe, irmã Jéssica, Davi lá de maneira muito simples, não tinha essa banda bonita que aqui tem, não tinha os playbacks, não, só uma harpa. Oh, mas uma harpa na mão de quem tem unção. Oh, eu vou repetir para que você possa adorar. Uma harpa nas mãos de quem tem graça. Um simples louvor na mão de quem tem chamado. Aqui sabe, Davi pegou lá a harpa. Mesmo que eu ande perto do vale, o Senhor comigo está, por isso nada eu temerei, quando o mal vem me cercar. Aí ele cantou: o Senhor é o meu pastor, simples, nada de me faltar. O Senhor é o meu pastor, nada de me faltar. Oh, quem tem graça não precisa muita coisa.
Quem tem graça não precisa chegar aqui com palavras de efeitos, com cacoetros, com ajuda, pensando que vai ajudar a Deus a fazer a coisa. Não, aquilo que Deus Ele tem para fazer através da sua palavra, de maneira muito simples. O Evangelho é o mesmo, ainda é aquele que pega o mais vil pecador e com uma simples palavra Ele transforma o homem em uma nova criatura. Ele liberta aquele que ouve, aleluia, a sua palavra e que tem uma vida toda oprimida, mas quando escuta essas verdades, ele é liberto. Porque a unção não está na palavra do pregador, a unção está no Deus que o pregador anuncia. Que coisa boa ser conhecido, que coisa boa ser evidenciado. Mas aqui eu parto para o final, porque chegamos no terceiro momento, Davi, do processo da visão de um chamado. Eu vou refrisar para você. Primeiro, existe um anonimato. Segundo, e essa é a parte melhor que há, é a evidência do chamado. Quando Deus faz notório, quando Deus faz conhecido. Mas não para por aí. Existe a terceira parte do processo. E que parte é essa, diácono Dino? Que Deus lhe trouxe aqui nesta noite para você ouvir e entender. Sabe que parte é essa? Qual é a terceira parte deste processo? Aleluia. A terceira parte do processo, Davi. Aqui nós muito amamos e oramos pela tua vida. Sabe qual é a pior? Muitas vezes, meus amados, que aqui me escutam, não era o anonimato. Porque o anonimato ninguém nos vê. No anonimato ninguém nos conhece. No anonimato ninguém acredita ainda no nosso chamado. Não. O pior momento é a terceira parte, é o terceiro processo de Deus. O terceiro processo, e este que é o mais difícil, se chama espera do cumprimento do chamado. Porque nesse processo de espera, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer a primeira coisa. Que coisa é essa, diácono Dino? A primeira coisa que acontece no processo de espera do chamado é que vão tentar apagar a evidência do teu chamado.
fazer esquecer que Deus evidenciou o teu chamado. E nesse momento, eles fazem de tudo parece que você não investiu tempo. Parece que você não renunciou àquilo que você muitas vezes, através dos dias da sua juventude, queria fazer e por amor à evidência do chamado não fez. Eles tentam fazer de tudo com que essa evidência de Deus ela seja esquecida. E muitas vezes colocam-nos no pó, jogam-nos no calabouço, nos faz cada dia distantes, porque eles querem de toda maneira fazer esquecer a evidência de Deus nas nossas vidas. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que este processo faz parte de Deus. Esse processo de espera faz parte. Porque se Deus concedesse as coisas da maneira que muitas vezes nós vemos nos nossos dias atuais, de maneira muito simples, de maneira muito rápida, nós não daríamos valor ao chamado de Deus nas nossas vidas. É difícil investir tempo renunciando às vontades da carne, às vontades do mundo. É difícil. E o tempo da espera, que querem novamente nos colocar no canto, aleluia, no esquecimento, ele é doloroso, é árduo, nos machuca. Até muitas vezes apontam o dedão contra nós de juiz, muitas vezes de maneira injusta, como foi falado aqui com José. Tudo isso por quê? Porque Deus evidenciou que Ele é na tua vida, que Ele é no teu chamado. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você. Aquilo que Deus evidenciou, ainda que os homens eles tentem e pensem que é com o passar do tempo, com o passar dos dias, Deus esqueceu daquilo que Ele prometeu. Aleluia. Eles não vão conseguir apagar a evidência de Deus na tua vida. Davi é chamado por Saul para o exército e diz: olha, eu preciso de você. Não é possível você ficar, não é possível você continuar cuidando das ovelhas do teu pai. Não, vem cuidar da guerra, vem cuidar da peleja. E Davi entra na peleja, Davi entra nas batalhas. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quanto mais, aleluia, o menino e o tempo, aleluia, o menino crescia e o tempo se passava, o povo esquecia, aleluia,
que Deus era aquele mesmo Deus que tinha usado o menino para matar a Golias. E Deus continuava Davi a usar ele lá nas guerras, nas pelejas, nas batalhas. E aquilo que Deus evidenciou, queridos, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus ungiu, aqueles que Deus ele capacitou, Ele se responsabiliza. E é Ele que trabalha com o tempo, mas Ele sempre fará notório que Ele é na minha e na tua vida. Quando Davi ia para as batalhas, voltava das batalhas, quanto mais Saul esquecia que Deus era na vida do menino, que Deus era na vida de Davi, Deus fazia com que as mulheres no meio cantarolassem lá no meio de Israel. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E isso encantou Saul. Saul disse: será possível? E que estão querendo agora colocar esse menino como o rei de Israel. Só falta o reino. E a Bíblia vai dizer que Saul passa agora a perseguir de maneira terrível a vida de Davi, tentando o matar. Aleluia. De maneira que ele chama os céus, porque é assim, para pagar aquilo que Deus ele fez na minha e na tua vida. Eles movem céus e terra. Eles fazem de tudo. Chamaram os céus, porque assim, dentro desse processo de espera, muitas vezes nós vamos ser perseguidos, irmão Vitória, até pelos nossos, até por aqueles que estão em nosso meio. Aleluia. E chegou e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos propor um negócio. Eu vou pegar a minha filha e eu vou dar para aquele que ir para a batalha e se der bem, vencer, sair vitorioso. E a história vai nos narrar, capítulo número 18, do 17 ao 28, que Deus foi novamente com Davi. E ele, vendo que Deus era com Davi, ele disse: será possível? Não tem jeito, eu tenho que fazer alguma coisa para ver esse menino perecer. Mas para que ninguém saiba, para que ninguém entenda que sou eu que quero a vida desse menino, eu tenho que fazer alguma coisa. Disse: olha, chama ele e diga que eu vou dar a minha filha, Mical. E se ele for e trouxer 100 prepúcios de filisteus, a minha filha será dele. Coloca ele na frente da guerra, para que porventura lá, em meio à peleja, em meio à batalha, ele venha morrer e o povo não entenda que sou eu que quero a sua vida. Mas de repente, lá vem Davi com os 100 prepúcios dos filisteus, e ele vai dizer, e a Bíblia vai declarar, ele vai destacar, porque não é possível esconder, não é possível se calar. E ele vai dizer: e viu Saul que o Senhor era com Davi. E a terceira coisa que acontece nesse tempo de espera é que Deus ele vai nos colocar à prova. Já vou encerrar. A Bíblia vai dizer que Deus permite a Davi se encontrar com Saul, a Saul se encontrar com Davi. De que maneira? De maneira que Deus colocou a Saul na mão de Davi. Aí Abissai, vendo aquela oportunidade, e disse: certamente Deus tem colocado o rei nas suas mãos. Deixa eu se levantar e agora matar o rei. Vamos aproveitar o momento. É ele que tem te perseguido, é ele que
que tem pelejado contra a tua vida. Aí Davi disse: não, longe de mim de levantar-se contra o ungido de Deus. O Deus que me escolheu, o Deus que me evidenciou, o Deus que foi comigo quando vinham os ursos, o Deus que foi comigo quando vinham os leões, o Deus que foi comigo lá quando Golias se levantou na peleja, Ele se levantará, aleluia, e entrará com providência. Os anos se passaram. Capítulo de número 5. Aleluia. O texto que nós lemos. Anos e anos se passaram. Davi foi perseguido. Davi foi humilhado. Davi quase teve a sua vida esmorecida por aquele que ele tanto amava. Com a permissão de Deus, eu convido a todos de pé. Aquele hino, o segundo hino que nós contamos, que nós louvamos. Se Deus só precisa de um. Se Deus precisa de um disposto, eu me disponho. E Deus te trouxe aqui nesta noite para que você entenda e eu tenho convicção de Deus nesta noite que essa palavra ela tem corações certos como esta palavra. Ei, foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem te chamou. Ei, é na sua simplicidade mesmo. Não te preocupas não. Deus te fez assim. E essa simplicidade tua, Deus fará suficiente. Aleluia. Como Ele fez com Gideão. Se achava o menor da tribo, da casa de seu pai, mas Ele disse: ei, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Pode começar a louvar. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Foi Ele que te trouxe aqui. Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? Para que você entenda isso, Ele conta contigo. O que se pode fazer para finalmente despertar o povo? A quebrantada atrair novamente o noivo. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Diz pra Ele. Arrependido em favor de toda a nação. Diz pra Ele que nessa geração corrompida você está. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que Ele venha, até que Ele venha.
estou disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Até que ele venha, até que ele venha. Foi Ele que te chamou, foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te trouxe aqui, foi Ele quem te denominou. Acende Escolhido de outra Deus. vez tua Tu és chama escolhido de Deus. aviva, Tu és escolhido de Deus. aviva outra vez. Satanás Acende tirar isso de outra ti. vez Tu és escolhido a de chama Deus. em Tu nós. és escolhido de Aviva Deus. outra vez, Foi Ele que te aviva chamou. outra Foi Ele que te comprou. vez a nossa geração. Pode ser, vem nos batizar, Senhor. A nossa geração. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos daqui, somos cidadãos do céu. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Volta, Jesus, volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Para a linda pátria estou voltando. Quero te encontrar. Aleluia, queremos te encontrar, Senhor. Quando eu chegar ao céu, oh bom Deus, quero encontrá-lo. Quero encontrá-lo. Quero encontrá-lo. Quando eu chegar ao céu, oh bom Deus, quero encontrar. Nós queremos ver tua face. Eu quero te ver, Senhor. Quero encontrá-lo. Quando eu chegar ao céu, oh bom Deus. Aleluia. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver tua face. Quero encontrá-lo. Eu quero
E os que não estiver, se coloca de pé. Iremos estar orando e já agradecendo a toda a juventude, e a todos os coordenadores. Obrigado por nos ajudar e estar ajudando o Conjoad, a obra do Senhor. Em nome da coordenação, queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Amém? Com a devida autorização do nosso coordenador, vamos estar orando. E nessa oração, eu queria que o jovem, cada um jovem, coloque a mão no seu coração. Eu sei que cada um de nós, assim como Davi, temos um chamado. Mas no decorrer do chamado, vem coisas para tentar embaraçar. E a gente não pode deixar isso tirar o chamado da nossa vida. Amém? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. E você faça um concerto com você e Deus aí. Eu vou fazer aqui e você faz aí. Eu sei o que eu preciso fazer para que ninguém tome esse chamado. Amém? Pai, eu te louvo, te agradeço uma vez mais. Tu és fiel, tu és tão maravilhoso, tão tremendo, tão especial, que tu prepara esse momento com a juventude para ouvir tua voz através da tua palavra. Cada um jovem desse sabe a batalha que tem em seu coração, no seu interior. A guerra que cada um enfrenta, a peleja que se levanta, o gigante que se levanta todo o santo dia. Não é fácil, Pai. A caminhada é árdua, a caminhada é pesada, a caminhada não é fácil. Mas uma coisa tu falou para todos nós: estarei contigo, estarei com você, te ajudando, te esforçando, fazendo aquilo que você não pode fazer. Nessa peleja a gente não tem que pelejar, mas o Senhor peleja por nós em nosso favor. Essa juventude aqui, Pai, ela clama por tua presença e clama também pelo conserto interior. Clama por aquilo que a gente não consegue ver com a visão carnal, a visão dos olhos, a aparência. Mas dentro, ó Pai, tu sabe o que se passa. Tu sabe o que está dentro, os desejos, ó Pai, que muitas das vezes tentam arrancar eles, tentam tirar eles, mas Tu és tão bom, Tu és tão fiel, Tu és tão amoroso, Tu és tão tremendo, que Tu prepara esse momento para dizer para cada um deles: eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu sou com cada um de vocês, eu escolhi cada um de vocês a dedo, não foi o homem, foi eu. E nesse momento eu te peço, ó Pai, faz de novo como tu fazia antigamente, como tu fizesse com Davi. Escolhe a nossa geração para derramar teu espírito, para levantar profeta, para levantar sacerdote, para levantar reis. Essa nação que está aqui, Pai, ela é inconformada com o mundo, mas é conformada com teu espírito. Ela quer teu espírito constantemente. E assim eu te louvo e te agradeço. Eu agradeço a Deus, juventude. E vocês poderiam estar em qualquer outro lugar. Vocês poderiam fazer qualquer coisa nessa noite de sábado. Eu acho que alguma que até tentou, planejou sair, fazer alguma coisa. Mas você veio aqui essa noite para ouvir Deus dizer: você é escolhido. Você é escolhida. Não foi em vão você está aqui. Deus conta com quem trabalha. Deus conta com quem está na obra dele. Deus conta com você essa noite para dizer para o inferno: eu sou escolhido. Saia daqui dizendo: eu sou escolhido.
Satanás pode até dizer assim, não é não. Muitas das vezes eu já pensei, já olhei para mim e disse assim, meu irmão, eu não me comparo com nenhum. Eu olhei para o púlpito uma vez e disse, os presbíteros tudinho que estão aqui é melhor do que eu. E eu disse assim, eu não presto para nada. Aí Deus falou no meu coração, você pode achar que você não presta para nada, mas eu conto com você. Eu me assentei, louvei e glorifiquei o nome do Senhor, porque não é eu que vou dizer, mas é Deus, como a palavra diz, vocês são escolhidos. Vocês são escolhidos. E eu devolvo para o nosso presbítero em nome de Jesus. Amém. Coloca as suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem amém.